Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula da etapa 4 do curso Introdução ao Termalismo Social. E nessa aula a gente vai falar sobre as vias de administração em técnicas terapêuticas em termalismo e cranoterapia. Nessa etapa, vamos aprender sobre as vias de administração das águas termais e suas técnicas terapêuticas balneológicas, como banhos e duchas. Então, as águas mineromedicinais, elas podem ser administradas de diversas formas, as quais podem se dividir em técnicas crenoterapêuticas internas, que é a hidropenia, e também como técnicas crenoterapêuticas ou balneoterápicas externas ou tópicas, de aplicação externa, que podem ser aplicações sem pressão, com pressão ou com produtos derivados, como os peloides, a lama, gases e vapores, também bem como técnicas personalizadas. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre as vias e técnicas de administração interna, ou seja, via oral, por meio da ingestão, que recebe o nome de hidropínica, cura hidropínica, a hidropenia. E também inalação, que faz por via da boca e nariz. E também, posteriormente, entraremos com as externas, com as técnicas externas, sendo que o uso das águas termais, elas podem ser usadas em diversas técnicas terapêuticas, como os banhos, as duchas, os jatos, as piscinas, os banhos de vapor, como as saunas. E também técnicas terapêuticas com recursos mineromedicinais. Essas técnicas devem ser realizadas na fonte ou manancial, para que se obtenha o efeito das águas, já que a conservação e o transporte às vezes implica na perda da atividade, como a perda da radioatividade, que no caso da água de Santa Maria da Imperatriz, ela é radioativa, é interessante que seja utilizada na fonte, ou muito próxima à fonte, Então, para também que não cause modificações no pH, também outras alterações, tanto no equilíbrio da água, quanto na composição. E a gente vai falar nessa aula especificamente sobre as técnicas de imersão e duchas, e na próxima etapa a gente vai falar das técnicas de inalação em vapor e os derivados de água mineral. Então, em respeito à cura hidropínica, nessa técnica, a ingestão da água ela é por via oral, com periodicidade e doses determinadas. E as indicações gerais são para afecções hepatodigestivas, para doenças metabólico-endócrinas, também para afecções nefrourinárias, doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial, também anemias e desintoxicação geral do metabolismo, dependendo muito das características das águas que estão sendo ingeridas, Essas são as indicações gerais. E é uma técnica bem simples, a técnica mais simples que tem, e normalmente se ingerem dois tipos de água, tanto as diuréticas quanto as digestivas. Então, as primeiras são oligominerais, são frequentemente escassas de mineralização, e a finalidade é conseguir uma diurese superior à dose de água ingerida. E também as segundas, as digestivas, elas são dirigidas principalmente ao trato gastroenterohepático, e também se sobressaem as águas bicarbonatadas, carbogasosas, cloradas de escassa mineralização, sulfatadas e sulfuradas frias. Os tratamentos termais específicos para as doenças do aparelho digestivo e doenças metabólicas, como obesidade, diabetes, eles se baseiam no tratamento interno, É fundamental que tenha tomar a água junto com o tratamento externo, como banhos, duchas, lamas, compressas e vapores. Não só fazer a cura hidropínica, mas também aliar esse tratamento externo, sendo que as principais indicações são litíase urinária, cálculos renais, infecções recorrentes ou crônicas do trato urinário, também prostatite crônica ou recorrente. E o tratamento baseado em beber regularmente essa água mineral é fundamental para promover a diurese e atuar no meio urinário.
e completar com tratamentos locais e gerais, como as duchas. Na inalação, o contato da água termal com a mucosa das vias respiratórias se dá na forma gasosa. As partículas gasosas, elas geram vapor d'água que passa através de um tubo aplicado sobre as fossas nasais e a boca. E essa forma de aplicação ela é indicada especialmente para afecções do sistema respiratório como a asma, bronquite e sinusite, e vai depender também das características da água que vai ser aplicada nessa inalação. A gente vai falar melhor sobre as técnicas inalatórias na próxima etapa do curso. Então, o uso das águas termais, eles podem ser usados em diversas técnicas como banhos, duchas, jatos, piscinas, saunas, e vários fatores contribuem para a realização dessas técnicas, como a temperatura da água e também dos derivados termais, a pressão dos jatos diretos, tanto nas duchas como na banheira de imersão ou nas piscinas, a duração de cada técnica, né, o tempo, também o estado, vai depender do estado geral do paciente, né, da sua patologia dentro da indicação, das contraindicações. Então, primeiro vamos falar sobre o banho de imersão, que é uma técnica também simples, né? Um banho de imersão simples, eles são realizados dentro de uma banheira individual, com água mineral natural, sem qualquer modificação química ou física para além da temperatura, né? Só água pura. Você pode posteriormente adicionar algumas outras substâncias, mas a princípio o tratamento é somente com água. A temperatura ela varia entre 36 e 39 graus, com duração entre 15 a 20 minutos, né? Essa é a indicação geral, e é interessante porque a água de Santa Maria da Imperatriz, como mostra nessa banheira de imersão de Caldas da Imperatriz, ela já vem nessa temperatura, né? Ela já vem, a fonte sai a 39,8 graus, mas ela chega descendo os encanamentos em volta de 38 graus, 39, então é uma temperatura ideal para os banhos de imersão. E a indicação também é que sejam até 2 banhos por dia, com pelo menos 6 horas de diferença entre eles. A técnica de banhos de imersão, ela é aplicável à maioria dos pacientes, né, exceto naqueles com a mobilidade, ela dificulta o acesso à banheira. Os efeitos desse banho de imersão pode ser o aumento da temperatura corporal e atividade cutânea, também diminuição da pressão arterial, aumento da atividade glandular, relaxamento, dilatação dos vasos sanguíneos superficiais, absorção percutânea dos benefícios da água, e os cuidados ao realizar esse banho de imersão são realizar o banho com intervalo de tempo afastado das principais refeições, né, de 1 a 2 horas, e é também recomendado um repouso após o banho, que a pressão pode abaixar um pouquinho, a pessoa está num estado de relaxamento profundo, então é ideal que tenha um descanso ali de até uns 30 minutos, e para que absorva completamente os benefícios da imersão. É possível também que tenha os banhos de imersão com hidromassagem, né? Uma imersão em uma banheira com jatos subaquáticos, que promovem a movimentação da água, realizando uma massagem através da projeção da água sobre a superfície corporal. E os efeitos desses jatos subaquáticos, eles variam conforme a temperatura e a pressão da água também, promovendo analgesia, relaxamento muscular, vasodilatação, favorecendo a drenagem linfática e venosa, e estimulando também a eliminação de toxinas do corpo. Então, além dos benefícios e efeitos esperados do banho de imersão, também são adicionados fatores químicos e biológicos próprios de cada água de tratamento, né? Além desses efeitos, também as características da água vão determinar bastante a qualidade do tratamento. Então, eles são similares à imersão simples, né? Mas a diferença consiste basicamente desses jatos especiais localizados nas laterais da banheira, também às vezes na cabeceira, nos pés da banheira. Também existem jatos desse tipo em piscinas coletivas e são indicados para problemas osteomusculares e, em alguns casos, dermatológicos. A temperatura também é a mesma da imersão simples, entre 36 e 39 graus. Um tempo de entre 15 e 20 minutos de duração é o mais indicado. E os banhos quentes, eles são sedantes
e auxiliam na diminuição da rigidez articular, somados aos benefícios das características da água desse banho. Então, os banhos de imersão, eles são realizados dentro de uma banheira individual, mas também é possível realizar em uma piscina de uso coletivo. Inclusive, algumas piscinas, elas têm uns bancos para as pessoas permanecerem bem cômodas, sentadas dentro da água, com jatos, como essa da foto, produzindo uma massagem mais vigorosa subaquática. E favorece também a descontração e a oxigenação muscular, também tonifica os tecidos e estimula o sistema venoso e linfático, associando o efeito relaxante da água à ação tonificante da massagem e também aos benefícios das características da água. Também existe o banho de contraste, que é denominado banho de Kneipp. É um banho parcial, em homenagem a Sebastian Kneipp, o criador dessa técnica. Esse banho ele tem aproximadamente uma profundidade de meio metro na parte mais profunda, e sendo que de um lado fica a água fria, em torno de 20 graus, e do outro lado a água quente, em torno de 38 graus. E o paciente ele vai caminhando e alternando entre essas duas águas. Esse estímulo frio-calor, ele produz uma melhora da elasticidade da parede dos vasos sanguíneos, provocando uma vasodilatação e uma vasoconstrição periférica. É indicado para afecções reumáticas não agudas, né, como artrite, distensão muscular, também enfermidades periféricas. Agora um videozinho para ilustrar melhor o banho. Un agradable circuito con una alfombra de cantos rodados le permite disfrutar de un relajante y estimulante paseo a través de distintas temperaturas y presiones del agua sulfurada. Este tratamiento permite una mejora en el sistema circulatorio del paciente, así como un efecto relajante en piernas. Kneipp. Também é possível fazer banhos locais, como pedilúvios e manilúvios, com duração de 10 a 20 minutos, né? Um banho de imersão simples, que não exige movimento da água, conhecido como escalda-pés e manilúvios. Agora a gente vai falar um pouco das duchas. As duchas de água termal, elas são técnicas que consistem na projeção de um ou mais jatos de água em direção ao corpo, com uma temperatura e uma pressão determinadas, né? Uma temperatura variável, mas em geral entre 35 e 38 graus, também com a possibilidade de esfriar, principalmente os membros inferiores no final, e um tempo mínimo de 3 minutos a 10 minutos para as duchas locais. Tem as duchas simples e também tem algumas mais completas, que são ministradas por profissionais que exigem uma duração mais prolongada, né, indicada principalmente para contraturas musculares. E elas podem ser completas, do corpo todo, ou parciais, que é direcionado a uma determinada área do corpo. E as duchas são as técnicas, são a segunda pilar da hidroterapia, né? As segundas técnicas mais utilizadas depois dos banhos. A ducha simples é um jato direcionado ao local
e acontece principalmente nas extremidades do corpo, né, como pés e mão, mas também pode colocar braços, se a pessoa tiver alguma afecção, né, ou perna, e o tempo adequado é de 10 minutos a 20 minutos de duração. Seus efeitos dependerão também da temperatura, da forma e da força do jato e também do local de aplicação dessa técnica. As indicações gerais da duchas e dos jatos são contraturas musculares, analgesia, aumento do fluxo sanguíneo, e também favorece a drenagem venosa linfática. E existem vários tipos de ducha, como a ducha escocesa, como a ducha Vichy, que vão ser descritas a seguir. Então, a ducha escocesa é um tipo de ducha caracterizada por um jato de água de alta pressão diretamente no corpo. Ele é direcionado por um profissional que controla a temperatura e a pressão da água. Essa ducha ela realiza uma massagem enérgica no corpo, trazendo diversos benefícios como um revigoramento completo. Então, o jato é móvel e ele é realizado por um profissional, né, numa distância mínima de mais ou menos 3 metros. Então, o jato na mão do profissional, ele pode aplicar de uma maneira descendente, ascendente ou circular esse jato de água. Então, a pessoa fica em pé e, de preferência, também apoiando numa barra fixa, se tiver na parede, né, se o local disponibilizar, se é uma forma mais segura. E a pressão do jato deve ser considerável, né? E no início do tratamento, a água está a uma temperatura entre 35 e 39 graus, e também pode ter a possibilidade de esfriar no final do tratamento, né, para ser um banho ainda mais estimulante. E tem uma técnica dentro dessa ducha escocesa que chama técnica do jato quebrado, que é frequentemente usada em alguns países, né, em alguns lugares, que o profissional ele coloca um dedo na frente do jato para quebrar a pressão, simplesmente para isso. Essas técnicas, ela, com virtudes relaxantes, né, porque diminui um pouco a pressão da água, é reservada para áreas frágeis do corpo, como os braços ou alguma região que a pessoa tem um pouco mais de sensibilidade. A ducha escocesa ela é indicada em doenças reumáticas crônicas e também nas sequelas de traumas osteoarticulares, e ele é o tipo de ducha mais comum em tratamentos termais em muitos balneários pelo mundo. O efeito da ducha pode ser estimulante, analgésico ou também relaxante, dependendo da pressão, né? Se for uma pressão mais suave e também quanto mais quente, mais relaxante, e também dependendo da duração. Um videozinho para El chorro jet proporciona al paciente un masaje natural con el agua sulfurada de nuestro manantial. Dispone de control de temperatura y presión siguiendo un recorrido ascendente por su cuerpo. Mejora la vascularización y actúa como un agente estimulante de los mecanismos de defensa del organismo contra la inflamación. demonstrar um pouquinho essa técnica. Agora a gente vai falar da ducha Vichy. A ducha Vichy, ela caracteriza-se como uma massagem realizada por um profissional sobre duchas de água termal mineral a uma temperatura média de 38 graus. E as duchas têm uma duração de 10 minutos a 20 minutos, podendo prolongar também
o tempo da massagem, né? A massagem ela pode ser mais longa, mas as duchas elas ficam no corpo por esse período. É uma técnica francesa e os efeitos são os próprios da massagem realizada, aliados tanto aos efeitos térmicos da água quente e também das propriedades físico-químicas da água, né? As características dessa água que vai ser aplicada. Ela tem efeito analgésico, relaxante ou tonificante, dependendo das manobras da massagem, né? Se for uma massagem mais vigorosa, vai ser mais tonificante. E se for uma massagem mais relaxante, a pessoa vai sentir mais um relaxamento profundo, né? Indicado para edemas, para úlceras varicosas, para dermatites, também para eczemas. E essa técnica ela promove a circulação sanguínea, o relaxamento profundo e o alívio de dores musculares. Então, para esse tratamento específico, o paciente ele deita de bruço em uma maca dotada de múltiplos jatos em cima, que proporciona ao longo do corpo uma chuva de alta vazão e também de baixa pressão, favorecendo a penetração dos componentes ativos dessa água no corpo. E a ducha, combinando a ação do calor, da pressão e dos elementos constituintes da água mineral natural, é utilizado no manejo tanto da dor crônica nas articulações, tanto do tendão ligamento, também no aparelho digestivo e urinário. A ducha penetrante pode ser geral, do pescoço aos tornozelos, ou também pode ser um jato direcionado, né, localizado em uma determinada área do corpo, produzindo um efeito relaxante muscular e tônico na circulação geral. Indicado em todas as afecções reumáticas crônicas que afetam a coluna, né, tanto o tratamento da osteoartrite lombar, osteoartrite cervical e dorsal, também a hérnia de disco. E os jatos da ducha também podem ser centralizados em uma articulação dolorida, como a gente falou, para reduzir a dor crônica. E também existem duchas de contraste, alternando de 3 minutos de água quente, 3 minutos de água fria. É uma outra possibilidade. Mais um videozinho para ilustrar essa técnica. Este tratamiento combina la aplicación de múltiples duchas de agua sulfurada desde los pies a la cabeza, con variaciones de presión y temperatura, con un masaje terapéutico manual. La combinación de ambos provoca la reactivación de la circulación sanguínea, así como un importante efecto relajante y descontracturante. As contraindicações gerais, tanto dos banhos de imersão, tanto das duchas, são pacientes portadores de tumores, quadros agudos de enfermidades crônicas, quadros infecciosos de insuficiência cardíaca e pulmonar, também hipertensão arterial severa, como também os estados avançados de insuficiência orgânicas. E também é necessário ter cuidados especiais, principalmente com pacientes com varizes, gestantes, também quadros de hemorragia, não são contraindicações, mas é preciso ter cuidados com esses pacientes. Então, essas são algumas das principais técnicas terapêuticas balneológicas utilizadas dentro do termalismo.
E na próxima etapa abordaremos mais técnicas terapêuticas com recursos termomedicinais, como as técnicas de vapor e piscinas, os peloides, o recurso termomedicinal mais utilizados. Essas são as referências. Muito obrigada.